A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Oi, tudo bem? A partir de agora você acompanha a série Vozes Giselistas, as contribuições de Gisela Svetlana Trivano ao radiojornalismo e à comunicação. Eu sou Lorival da Cruz Galvão Júnior, faço pesquisa de pós-doutorado no Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, CJE-ECA USP, com supervisão do professor doutor Luciano Vitor Barros Maluli. Minha principal referência é Gisela Svetlana Trivano. Já ouviu falar dela? A professora Gisela é uma das pioneiras no estudo do rádio e do radiojornalismo no Brasil, e seus textos são conhecidos e usados nos cursos de comunicação de todo o país. A docente e pesquisadora dedicou a vida à Universidade de São Paulo, onde graduou-se em Ciências Sociais e Jornalismo, tornou-se mestre e também doutor em Ciências da Comunicação. A primeira a defender uma tese sobre o radiojornalismo no Brasil, fato histórico ocorrido há 30 anos, mesmo tempo dedicado por ela à docência e à pesquisa no Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP. Difícil encontrar ainda hoje no Brasil um plano de ensino de radiojornalismo ou de mídia sonora que não adote o livro A Informação no Rádio, os grupos de poder e a determinação dos conteúdos, de autoria da professora Gisela e lançado em 1985 pela Sumos Editorial. Apesar de impresso há 35 anos, o livro está na 5ª edição, ainda disponível, sendo uma referência essencial para quem ensina, estuda ou é apaixonado pelo rádio. Mas a contribuição de Gisela Svetlana Trivano à formação acadêmica supera essa obra fascinante. A professora e pesquisadora do CJE-ECA USP publicou centenas de artigos, participou de dezenas de bancas de graduação e de pós-graduação e orientou inúmeros trabalhos de conclusão de curso, mestrado e doutorado. O falecimento precoce da docente em 2003, quando estava no auge dos 55 anos de idade, interrompeu uma carreira produtiva e intensa. É por isso que, em minha pesquisa de pós-doutorado, analiso a trajetória acadêmica de Gisela Svetlana Trivano. Busco, a partir da recuperação da obra e da trajetória da docente, elaborar um compêndio que chamo de modelo giselista para o jornalismo e o rádio. Um esclarecimento. Adoto o neologismo giselista como um termo afetivo, que identifica pessoas que admiram a vida e a obra da professora Gisela. Este também é o motivo de chamar esta série de Vozes Giselistas, por ela ser feita pelo depoimento de pessoas que conviveram com a professora Gisela, ou seja, colegas de docência, alunos e orientandos, entre outros. Como procedimento metodológico para a realização das entrevistas, adotei os fundamentos da história oral, preconizados por José Carlos Sebe Momei, professor aposentado do Departamento de História da Universidade de São Paulo. Convido você, a partir de agora, a acompanhar Vozes Giselistas, as contribuições de Gisela Svetlana Trivano ao radiojornalismo e à comunicação. Programa Universidade 93,7. Este 7º programa da série Vozes Giselistas, as contribuições de Gisela Svetlana Trivano ao radiojornalismo e à comunicação, apresenta o depoimento de Daniela Cristiane Ota, que foi orientanda de doutorado da professora Gisela. Docente e pesquisadora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Daniela defendeu, em 2006, a tese de doutorado A Informação Jornalística em Rádios de Fronteira, a questão da binacionalidade em Ponta Porã, Pedro Juan Cabaleiro e Corumbá, Puerto Quijaro. Contudo, a pesquisa teve início em 2002, após Daniela ter sido aprovada no processo de seleção do programa de pós-graduação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Professora Gisela, escolhida como orientadora, ficou fascinada com a temática proposta por Daniela, o estudo do rádio regional, mais precisamente o de fronteira. O assunto era semelhante à abordagem de um pioneiro trabalho, coordenado por Gisela Svetlana Trivano no livro Radiojornalismo no Brasil, 10 Estudos Regionais, que foi fruto do 2º curso de aperfeiçoamento para professores de jornalismo que ocorreu no Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP em 1986.
Daniela Ota relata como foi o primeiro ano de orientação da professora Gisela e as contribuições que nortearam a conclusão da pesquisa de doutorado, que após a morte da docente Ecana foi orientada pela professora Elizabeth Saad. A influência de Gisela Svetlana Trivano, a contribuição do livro A Informação no Rádio, a amizade nascida durante a orientação da tese são alguns dos assuntos abordados por Daniela. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora em mais uma voz giselista, a da orientanda de doutorado na ECA USP, Daniela Cristiane Ota. Programa Universidade 93,7. O meu contato com ela, o meu primeiro contato foi um pouco antes da seleção do doutorado, né? Eu já no mestrado vinha estudando rádio em Mato Grosso do Sul e aí eu tinha como intenção continuar os estudos na área de rádio. Aí eu não a conhecia pessoalmente, foi por meio do professor Heron Brum, que trabalhou na ECA, depois trabalhou em universidades de Santos e ajudou a fundar também o curso lá da UFMS, né, da Federal de Mato Grosso do Sul. Ele me passou um contato da professora Gisela, eu escrevi para ela e marcamos uma conversa, né? E aí eu me apresentei, disse que faria a próxima seleção e gostaria muito de estudar as rádios na fronteira sul-mato-grossense, né? Porque ali nós temos fronteira direta com o Paraguai e com a Bolívia. E falei para ela que caso eu passasse na seleção, que eu gostaria muito, né, se possível, que ela me orientasse, uma vez que ela era da área de rádio, foi a primeira doutora, né, de rádio do país, e também pela admiração ao trabalho dela que eu tinha. E aí ela falou que faz tempo que ela não tinha um trabalho, né, nessa perspectiva tão regional e que ela ficaria aguardando o final da seleção, esperava que tudo desse certo e caso eu fosse selecionada, da parte dela, ela teria interesse sim, porque não só eu estaria estudando a questão do conteúdo radiofônico, né, nessa fronteira. Naquela época, foi em 2002, ela me disse que era um trabalho não só inédito, mas numa perspectiva bastante diferente do que estava sendo desenvolvido nas grandes metrópoles. Como que foi a aceitação do projeto depois, processo de seleção? Então, essa fronteira sul-mato-grossense era uma fronteira que quem é de lá conhecia, né? Ou quem conhece Mato Grosso do Sul conhece essa percepção de fronteira que a gente tem. Mas para os professores da USP foi uma grande novidade, assim, no sentido de conhecer o que era essa fronteira, porque é uma das maiores fronteiras secas do Brasil, e do rádio ter uma característica tão particular, porque nessa região de fronteira, o rádio fala 2 a 3 idiomas, o rádio não meio, né, mas assim, os locutores que trabalham na emissora, eles fazem locução em mais de um idioma, eles integram conteúdos fronteiriços, até a forma, não só a forma de produção, mas a forma de implantação dessas rádios também é um processo bastante diferente. Foi assim como uma grande novidade e ao mesmo tempo também me fortalecendo academicamente, porque posteriormente me levou para o grupo do Geografias da Comunicação, porque eu aliei rádio e a questão fronteiriça mesmo. Então assim, o doutorado e ter a Gisela nessa percepção do inédito, porque a gente tem um tema na cabeça, mas a gente não sabe o quanto isso ou pode ser inédito ou potencial, né, dessa temática. E essa conversa preliminar com a Gisela foi importante nesse sentido, porque ela falou, olha, é um trabalho assim com um grande potencial no sentido de você desdobrar isso não só para trabalhos futuros, mas para sua vida acadêmica. Naquele momento a gente não tem a percepção clara disso, mas se concretizou, né? Porque eu defendi meu doutorado em 2006, faz mais de 10 anos, e até hoje eu continuo trabalhando com a mesma temática. Ela tinha feito em 87 os 10 estudos regionais. O seu, especificamente, para ela foi diferente? Esse também foi um dos motivos, né? Não só por ela trabalhar em rádio, mas porque ela já tinha essa compreensão desse espaço de regionalidade. E o rádio é um veículo eminentemente local mesmo. Mas eu fiquei assim bastante feliz nessa conversa, porque ela falou, olha, a gente tem dados regionais, mas essa coisa de rádio de fronteira, a gente não tem nada. Ela falou, eu pelo menos não tenho. E depois nas pesquisas que foram feitas, a gente viu a professora Carla Miller, lá no Rio Grande do Sul, mas ela engloba um pouco de rádio, mas o estudo dela é de impresso,
né? Então, eu nem imaginava, mas a Gisela falou, eu acho que isso daí é um assunto inédito ao meio acadêmico, uma abordagem só do rádio na questão fronteiriça, sendo essa fronteira sul-mato-grossense muito particular, né? Porque a fronteira sul, de um modo geral, ela é mais habitada e ela é mais conhecida, até turisticamente. A nossa fronteira é uma fronteira erma, né? Ela é habitada com cidades e tudo mais, mas assim, ela não é uma fronteira conhecida em rota turística, né? Então, essas percepções, eu acho que até por morar lá, talvez eu não tinha tanta clareza disso, e a Gisela falou, olha, você tem né, se isso foi pensado ou se alguém contribuiu com essa ideia, ela falou, eu acho que é uma ideia para a vida, não para um trabalho. E é isso, né? Acabou se consolidando como uma ideia para a vida mesmo. Como começou? Eu comecei a trabalhar com rádio no mestrado numa comunidade remanescente de Quilombo, que a gente tem em Mato Grosso do Sul, que no final da década de 90, parte dessa população não conhecia televisão, né? Então, que também era uma coisa muito diferente, assim, na percepção de quem mora em São Paulo, por exemplo, né? Ou nas grandes capitais. E eu sempre, quando eu terminei o mestrado, eu sempre quis continuar trabalhando com rádio. Só que, mais ou menos, os estudos dentro daquela comunidade estavam esgotados, né? Porque no mestrado eu levantei o histórico, cataloguei conteúdo, fiz um estudo de recepção. Então, o trabalho, não que ele não desse margem a outras possibilidades, mas ele tinha, né, um teto, né? E ali o teto tinha sido atingido, os objetivos do mestrado tinham sido atingidos. Então, eu pensei em continuar trabalhando com rádio, mas ampliar a visão, mas sem perder a perspectiva da regionalidade. Então, aí quando passamos pela entrevista, saiu o resultado final, ela logo me mandou um e-mail e dizendo que quando eu fosse a São Paulo, quando fosse ao início das aulas, para eu procurá-la para a gente poder conversar e oficializar. Eu não tinha convívio nenhum com a Gisela, mas ela sempre foi assim muito receptiva, uma pessoa muito carinhosa, né, assim comigo. E aí, a partir do início das aulas na ECA, que a gente estreitou um pouco o convívio. Programa Universidade 93,7. A distância nunca foi empecilho às orientações que Daniela Ota recebia de Gisela Svetlana Trivano. Durante grande parte do doutorado, Daniela viveu em São Paulo, mas também intercalava períodos em que permanecia no Mato Grosso do Sul, desenvolvendo a pesquisa sobre o rádio de fronteira. Uma saída à época para encurtar o contato permanente com a professora Gisela eram os e-mails trocados em expressivo número entre orientanda e orientadora. O livro A Informação no Rádio, os Grupos de Poder e a Determinação dos Conteúdos, escrito por Gisela Svetlana Trivano em 1985, foi uma das principais referências usadas por Daniela Ota no doutorado. Contudo, a professora Gisela indicava outros autores e textos que contribuíram de forma decisiva ao encaminhamento da tese de Daniela. A interdisciplinaridade presente na orientação ofertada por Gisela, a amizade que nasceu dessas orientações e a construção de um estudo considerado inédito sobre o papel do rádio em regiões pouco conhecidas do Brasil são também outros importantes pontos destacados por Daniela Ota. Então, a Gisela também não era muito de encontros presenciais, então grande parte do material que eu tenho do nosso período de orientação foi por e-mail, porque ela dizia, tem coisa que eu não escrevi, mas tem coisa que eu quero que fique registrado de alguma forma. Então, os e-mails que ela me mandava eram e-mails longos, não era tipo, já li o seu artigo, ou vamos pensar nessa perspectiva. Não, ela me mandou uma vez um texto enorme falando por que é que as pessoas vão no estádio de futebol e mesmo assim elas levam o radinho a pilha. Então ela não só nesse meio, né, elencava as características do rádio, mas era quase uma poesia, né, que ela falava sobre rádio e afetividade.
né? Então, as nossas conversas eram muito a partir disso. Na ECA, a gente tinha algumas reuniões, sempre na sala dela, né? Então, a sala dela era ocupada. Então, várias das orientações que a gente tinha era o espaço, como o espaço era tomado, a gente chegava a sentar ou em cadeiras, assim, quase na porta da sala mesmo, pra gente conversar, né? Então, nessas conversas, o que era importante que eu sentia pra Gisela, ela sempre queria saber o que era Mato Grosso do Sul, o que era o rádio, o que era... Ela queria, assim, as minhas percepções, mas não tanto só como pesquisadora, né? Você mora lá, mas o que você acha? Como você vê isso? E as percepções mais acadêmicas, a mão dela, né, mais como orientadora, isso se dava mais por e-mail, porque eu não sei se com outros orientandos, mas eu sentia assim que ela passava textos que ela estava escrevendo, que ela já tinha escrito e comentava em cima disso, e aí a partir disso ela dizia, eu acho que isso contribui para o seu trabalho dessa maneira, né? Nas conversas presenciais era isso, ela me contava assim muito o cotidiano dela, as coisas que ela gostava de fazer. Ela tinha uma relação assim muito estreita e muito afetiva com a USP. Então a nossa conversa presencial era uma conversa muito mais, digamos assim, entre duas colegas ou duas amigas trocando experiências, e a acadêmica mesmo ficava nos e-mails. Nessas conversas acadêmicas, ela estava muito preocupada com a questão da interdisciplinaridade. Porque eu acho assim, a Gisela, ela foi pioneira assim, em várias questões ligadas ao rádio, né? Hoje as questões já avançaram bastante, se aprofundaram, ganharam novas abordagens, até não só por contexto atual, mas por inserção de novas tecnologias. Mas aquele livro, né, de 85, 87, a informação no rádio, ele é utilizado ainda bibliograficamente muito nos estudos de rádio no Brasil. E ela me passava textos, mas o que eu sentia era o seguinte, ela estava muito mais ligada, assim, acho que preocupada, eu penso, que nas questões de eu primeiro entender muito bem o meio, não só nas potencialidades, mas as suas características essenciais, que é aquela questão da sensorialidade, da ubiquidade, do poder de difusão, da abrangência. Então, esses textos eram muito nesse sentido, né? Porque eu acho que ela era não só uma defensora, mas ela realmente gostava muito do rádio. E ela via potencialidades imensas, né, para o meio. Então eu acho que na percepção dela, pelo menos comigo, antes de partir para o objeto em si, ou se você não é tão apaixonada, apaixone-se pelo rádio aqui comigo. Vamos primeiro desbravar todas essas características que o rádio tem, para daí você mergulhar no seu objeto de estudo. Você se tornou mais apaixonada por conta disso? Ah, com certeza, né? Então, com certeza, porque até hoje, e a minha maior parte das orientações são na área de rádio, tanto na graduação quanto na pós, e alguns professores brincam que eles me chamam lá de Dani do rádio, em Mato Grosso do Sul. Então, por quê? Porque eu tenho uma ligação muito direta com isso. Eu já gostava do meio, mas eu acho que realmente sedimentou vendo não só o interesse, mas vendo assim, esse olhar carinhoso mesmo que a Gisela tinha com o rádio, com os profissionais de rádio, com os estudos, com os pesquisadores, né? Nós não chegamos a qualificar juntas, porque quando eu entreguei a minha qualificação a ela logo na sequência internou. Então, tanto que a minha qualificação ela teve que ser prorrogada, né, por 6 meses até ajustar a nova orientação e tudo mais. O que realmente eu pude desenvolver concretamente com a Gisela foram os primeiros capítulos da tese. E esses capítulos é justamente isso, falam da importância do rádio, o rádio no contexto brasileiro e o início do trabalho do rádio no contexto sul-mato-grossense. Ela chegou a ler esse material da qualificação? Não, porque o último que eu mandei já era com uma compilação tipo que vai para a qualificação. Os anteriores sim, ela me dava devolutiva. Agora este posterior? Esse posterior não, tanto que o posterior, por isso que nós tivemos que prorrogar 6 meses a minha qualificação, porque um outro orientador, né, foi designado, e aí essa foi a professora Elizabeth Sade, e aí a Beth, ela releu o material, e aí nós fomos para a qualificação, e aí depois nós fizemos uma
reunião no sentido de fazer o fechamento, né, do projeto, do trabalho. Essa sua nova orientadora, ela teve alguma vinculação com a professora Gisele em algum momento? Não, elas tinham uma relação de amizade também, né? Tanto que na fase da entrevista, que é a última fase da seleção lá da pós-graduação da USP, a minha banca de entrevista era a Gisela e a Beth, né? Tinha uma outra pessoa que eu não vou me lembrar, mas o que eu me lembro é da Beth e da Gisela muito juntas, assim, conversando, não só em banca, mas posteriormente também, de alguma orientação da Gisela ir até a sala da Beth e a gente conversar meio que junto, né? Então existia uma relação já, e tanto eu como a Maria José Baldessar, que é professora lá de Santa Catarina, né, que entramos juntas nessa orientação, nós duas migramos para a Beth. Programa Universidade 93,7. A amizade entre Daniela Ota e Gisela Svetlana Trivano foi um dos pontos fortes da tese sobre o Rádio da Fronteira Sul-Mato-Grossense. A obra, elaborada por Daniela, desdobrava assuntos já tratados por Gisela, que se preocupava em entender a contribuição do rádio em todos os aspectos da pesquisa acadêmica. O interesse da professora Ecana em instigar o estudo de Daniela foi determinante, uma vez que permitiu criar as bases de uma tese construída a partir do afeto pelas sonoridades radiofônicas. Mais uma vez, o livro A Informação no Rádio foi fundamental, como destaca Daniela, que teve o privilégio de ouvir de Gisela detalhes sobre a criação desta obra que serve há 35 anos às pesquisas sobre o rádio brasileiro. Daniela falou um pouco mais do livro e da finalização da tese, que começou a ser orientada por Gisela, que após falecer foi sucedida na orientação pela professora Elizabeth Saad. Eu acho que assim, até pelo lado da memória, o lado afetivo, a obra que a gente trabalhou mais juntas, assim, no sentido dela me contar por que ela foi para aquela editora, como que ela construiu o livro, a informação no rádio. É uma obra que afetivamente para mim é importante, e para minha tese também ela é citada, né, não só conceitualmente, teoricamente, mas nos agradecimentos também, porque nesse um ano ela me contou não só a trajetória dela escrevendo um pouco essa obra e a importância que isso teve, né, para ela, como foi a obra que a gente conceitualmente mais trabalhou na tese. O que você lembra dela falando sobre o livro? Ela contava assim que como ela foi, que o levantamento naquela época, ela dizia, fazer cartografia no Brasil é muito difícil, né? Porque catalogação de dados não é a facilidade que a gente tem hoje. Então, e que ela queria muito fazer um registro, traçar um panorama do rádio no Brasil, mesmo sabendo que aquele panorama seria muito pertinente à década de 80, né? Mas que em termos conceituais, em termos teóricos, ela achava que desde a década de 20 o rádio vinha se mantendo dentro de algumas características que não tinham mudado, né? Características meio que mutáveis. São as características que ela destaca no livro. Que são essas características. Então ela acha que isso perduraria. É óbvio que o contexto, ela já tinha assim, uma clara relação que em breve ficaria ultrapassado, né? Porque ela falou, a gente já está na virada, isso num prazo de 5, 7 anos fica ultrapassado naquilo que ela tange como panorama, o cenário do rádio no Brasil. E assim, a Gisela, ela tinha um método de trabalho também um pouco diferente, né? Porque ela dizia, eu me entendo na minha bagunça e eu me entendo nas minhas coisas. Por exemplo, não queira que eu grave as coisas ou que eu anote tudo num caderninho, porque não funciona comigo. Então ela falou, a minha forma de produção acadêmica é uma forma particular. O que eu percebia era que ela tinha muitas ideias, e aí nas ideias ela ia anotando, mas assim, ela não tinha um caderno de anotação, né? Ela não tinha um arquivo de anotação, onde ela lembrava, ela ia anotando isso. E aí também, né, quando ela faleceu, uma coisa assim que me impressionou bastante, que o computador dela, utilizado no departamento, que tinha os últimos arquivos, né, que eles queriam muito abrir, né, acessar o computador para ter acesso a esses arquivos, o computador, ele
parou de funcionar, né? Eu fiquei sabendo depois pelo professor Proença que o computador eles levaram para manutenção para tudo, mas eles nunca mais conseguiram ligar o computador dela, né? E a Gisela também, ela me dizia uma coisa, eu não gosto de, até porque nem tinha, né, na época celular essas coisas, mas ela dizia, não, eu gosto de conversar, e a gente tirando as dúvidas, eu gosto dessa coisa presencial mesmo, né? Então, por isso que eu digo, né, que o processo de tanto de produção dela quanto de orientação era um processo particular. E foi, assim, uma grande honra, né? Ter podido, mesmo que por um curto espaço de tempo, ter não só convivido, mas ter aprendido muito com ela, né? Porque a gente fala, ou chama de conversas informais, mas essas conversas informais não deixam de ser um grande aprendizado, né? Principalmente em pessoas, assim, que dedicaram a vida a uma carreira, não só acadêmica, no caso dela, direcionada para o rádio, né? E para mim era uma janela assim mental, porque cada coisa que ela dizia eu falava, nossa, isso dá um trabalho, né? Olha que legal se pudesse fazer isso. Então, nesse sentido de me instigar como pesquisadora, a não só ter outras percepções sobre o rádio, ou até de aprender isso, porque hoje é uma coisa que eu faço muito com os meus alunos também. A conversa acadêmica, ela não precisa ser formal. Assim, eu acho que até, de repente, em assuntos do dia a dia, a gente consegue aprender muito. Com a Gisela era isso, eu consegui aprender muito nessas percepções dela. O diálogo era um diálogo radiofônico? A gente misturava tudo, né? Ela dizia, uma hora ela estava falando de corte de cabelo, do salão que ela gostava, e eu percebia, assim, que tudo na Gisela era memória afetiva, né? Por exemplo, ela cortava o cabelo com uma senhora, cortava o cabelo dela há décadas, então ela já tinha uma ligação afetiva. Aí ela me dizia, meu carro não tem mais condições de uso, mas eu não vendo porque ele é meu há décadas. Então ela tinha uma relação afetiva com a sala, com o mundo em que ela convivia mesmo, né? E assim, em todas as conversas, ela deixava sem transparecer muito o amor que ela tinha pela USP, pela ECA, né? Isso daí ficava assim muito evidente, mas muito evidente mesmo, tanto que as cinzas delas foram jogadas ali no jardim, né? Porque ela dizia, um dia eu acho que eu perguntei para ela, eu falei assim, Gisela, você sempre quis estar aqui na USP? Ela falou assim, conscientemente, assim, não pode dizer porque criança, adolescente, nem eu sabia onde é que eu gostaria de estar. Ela falou assim, mas eu acho que aqui é o meu lugar, né? Então ela tinha uma relação afetiva, profissional. O último contato pessoal que eu e a Gisela nós tivemos, ela já estava doente, só que ela não falava disso com os orientandos. Assim, por incrível que pareça, a imagem que eu tenho da Gisela é ela sentada e falando assim, Dani, eu se fosse você, nunca mais faria outro tema em rádio que não fosse relacionado à sua regionalidade, a Mato Grosso do Sul. Ela sempre me dizia isso, e na última conversa ela batia muito nisso, porque a gente estava fechando material para qualificação, fechando, que eu digo, começando a escrever, né, esse material. E ela me dizia isso, ela falava assim, olha, seu tema é muito bom. E ela falava, nunca duvide disso. Ela sempre dizia assim, o rádio na fronteira é um tema muito bom, nunca duvide disso. Programa Universidade 93,7. Você acaba de acompanhar o 7º episódio da série Vozes Giselistas, as contribuições de Gisela Svetlana Trivano ao radiojornalismo e à comunicação, com a entrevista de Daniela Cristiane Ota, que foi orientanda de doutorado e também amiga da professora Gisela. No próximo programa, você confere o depoimento de Luciane Ribeiro do Vale, que também foi orientanda da professora Gisela, mas no mestrado na ECA USP. Luciana falará do desenvolvimento da dissertação que tratou da dramaturgia radiofônica a partir do estudo do programa Que Saudade de Você, do radialista Eli Correia. A ex-orientanda revelará detalhes da construção dessa obra, que teve importante influência da professora Gisela, e do início da carreira acadêmica de Luciane, que também contou com o apoio e o incentivo da docente ecana. Eu sou o Galvão Júnior e esta é a série Vozes Giselistas, as contribuições de Gisela Svetlana Trivano ao radiojornalismo e à comunicação. Este programa teve locução, redação e produção de Lourival da Cruz Galvão Júnior,
pós-doutorando no Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, CJE ECA USP, com supervisão do professor doutor Luciano Vitor Barros Maluli. Edição de som de Gerson Mário de Abreu Farias, realizada no Laboratório de Radiojornalismo do Departamento de Comunicação Social da Universidade de Taubaté, Unital. Referências usadas neste programa: Bom Mei, José Carlos Sebe, Manual de História Oral, São Paulo, Edições do Loyola, 1996. Trilha musical Best of Bach, Classical Guitar Compilation. Sicas Guitar. Acesso www.sicasguitars.com. Confira este e outros episódios da série Vozes Giselistas, as contribuições de Gisele Svetlana Trivano ao radiojornalismo e à comunicação na internet. Acesse usp.br/CJE Radiojornalismo. Repetindo, usp.br/CJE/Radiojornalismo. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.